Boa tarde, galera. Agora a gente vai estudar sobre a segunda lei de Mendel. Nós lembramos, ou pelo menos devemos lembrar, que Mendel no início ele começou a estudar as ervilhas porque ela tinha uma facilidade nos seus estudos, porque geravam vários descendentes, geravam essa descendência num curto período de tempo, então as ervilhas eram fáceis de ser analisadas. Aí, a partir disso, Mendel propôs a sua primeira lei. Não ele não disse, que é a minha primeira lei, mas ele propôs uma teoria em que ele falava o seguinte: uma célula, na hora da produção dos gametas, ela vai ter os fatores, lá aqueles fatores que ele analisava, e na hora da divisão dos gametas, ela vai dividir-se formando quatro células com a separação desses fatores. Aí o que foi conhecido na primeira lei de Mendel foi que os fatores segregam-se na formação dos gametas, eles separam-se nessa formação dos gametas. Então esses fatores eles existiam dentro de uma célula e essa célula aqui, ela iria sofrer a divisão da meiose. Aqui eu estou representando a célula masculina, aqui é uma célula feminina. Só para representar que na hora da formação dos gametas, aqueles fatores que Mendel falava, eles eram segregados, eles se separavam. Então essa foi a primeira lei de Mendel, só para a gente recapitular. Só que Mendel, ele estudou cada uma dessas características separadas para poder ter essa afirmação. Só que depois ele foi analisar aquelas características ao mesmo tempo. Como assim? Ele observou, lembra lá que eu dei vários exemplos, que ele observava se a ervilha tinha a cor amarela, ou se a casca era enrugada, ou se a planta era alta, enfim. Ele analisou aquelas 7 características que nós já vimos e ele analisou uma por uma para propor aquela primeira teoria. Só que depois ele foi comparar aquelas características em conjunto. Por exemplo, a textura da semente, se ela era lisa ou rugosa, ao mesmo tempo que ele analisava se ela era verde ou amarela. Para a semente ser lisa ou rugosa, pessoal, ele fez aqueles cruzamentos testes primeiro. Inicialmente ele analisou se ela era lisa ou rugosa, separado. Analisou se era verde ou amarelo, separado. Só que depois ele foi analisar essas características juntos. Ele sabia que para ser lisa tinha que ter os alelos Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Então tinha que ter pelo menos um alelo dominante. Para ela ser rugosa, tinha que ter os alelos recessivos em homozigose. Então ele tinha essa teoria. Do mesmo jeito que era para a planta ser verde. Ela tivesse um alelo dominante, Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinho, ela era verde. Não, amarela, desculpa. Ela era amarela. Se ela tivesse os genes, os fatores que ele chamava em homozigose, ela seria verde. Então, isso é que ele já sabia, individual. Só que ele começou a pensar se esses caracteres, eles separavam-se independentemente. Ele começou a pensar, lembra que Mendel ainda não tinha a ideia dos cromossomos. Ele dizia que os genes, eles estavam, na verdade ele falava os fatores, estavam em alguma parte da célula. E separavam-se durante a meiose. Só que ele não sabia que era nos cromossomos. Isso a gente ainda vai estudar para frente. O que Mendel queria saber, pessoal? Se aquelas características estavam no mesmo fator ali para a separação ou se estavam em lados separados. Como assim? Mendel queria saber se aquelas características eram independentes, se elas separavam-se independentemente, como mostra essa figura aqui dessa célula, ou se elas estavam no mesmo fator, no mesmo canto ali para separar. Por exemplo, se tivesse dessa forma aqui, ó. Na hora da separação dos gametas, eu estou vendo que esse cromossomo aqui, ó, que formou as duas cromátides, quando separar as duas cromátides, sempre vai Rzão, Vzão para um lado, Rzão, Vzão também para esse aqui. E Rzinho, Vzinho para cá, e Rzinho, Vzinho para cá. Ou seja, a característica rugosa e a característica da cor da planta estavam no mesmo fator, estavam no mesmo canto. Então, na hora desses agregar-se para a formação dos gametas, eles iriam também para o mesmo local. Então, Mendel queria saber se funcionava dessa forma ou se funcionava dessa outra forma aqui. Ele começou então a fazer os testes e ele descobriu a seguinte característica. Ele fez o cruzamento de uma planta que ela era pura, homozigota dominante, com uma planta pura, homozigota recessiva. Aquelas plantas homozigotas que tinham caracteres dominante, elas eram amarelas e lisas. Ele pegou aquela homozigota recessiva e viu que elas eram verdes e rugosas.
Eu coloquei essas como se fossem umas estrias aqui, só para vocês diferenciarem o que é liso e o que é rugoso. Então ele fez o cruzamento dessas plantas homozigotas, dessas plantas puras, e teve aquela planta ali, que é o heterozigoto. Isso aqui, pessoal, a gente chama de dihíbrido. Lembra lá que eu chamava aquele, quando era um único desse aqui, de híbrido? Agora, como é dois, a gente chama de dihíbrido. A gente vai já estudar isso aqui um pouquinho mais para frente, essa parte de dihíbrido e polihibridismo. Então, ele pegou essa planta aqui, ó, heterozigota, que ela nasceu, eram duas plantas puras, uma amarela e uma verde. Todas que nasceram, se era amarela lisa com a verde rugosa, todas que nasceram da primeira geração, essa geração aqui é a geração F1, todas elas eram amarelas e lisas. Só que ele sabia que elas estavam em heterozigose, porque eles conheciam os caracteres daqui, conheciam os fatores daqui, sabia que estava em heterozigose. O que foi que ele fez? Ele pegou e fez a autofecundação, do mesmo jeito que ele fez antigamente, para analisar somente uma característica. Só que ele agora estava analisando as duas características ao mesmo tempo. Bem, pessoal, para uma planta dessas aqui, ó, formar seus gametas, ela vai sempre dividir, ó, um Vzão para um lado, junto com um Rzão, ou um Vzão junto com um Rzinho, ou um Vzinho junto com um Rzão, ou um Vzinho junto com um Rzinho. Essa aqui é as 4 probabilidades de formação de gametas. Existem 4 chances de formação de gametas, sendo que ela tenha esse genótipo aqui. Do mesmo jeito, é outra célula aqui. Por quê? É uma autofecundação. Os genes que tem aqui também vão estar presentes aqui. Então, vai produzir esses 4 tipos de gametas. Daqui a pouco, mais para frente, eu vou mostrar como esses gametas, as probabilidades desses gametas serem produzidos. Então, essas plantas, elas têm a probabilidade de formar esses 4 tipos de gametas. E esses 4 tipos de gametas vão ter 16 chances diferentes de cruzamento. Ou seja, esse aqui, ó, pode fecundar com esse, ou com esse, ou com esse, ou com esse aqui. Do mesmo jeito, esse pode fecundar com esse, ou com esse, ou com esse, ou com esse. E esse, com esse, com esse, com esse, ou com esse. Esse, com esse, com esse, com esse, ou com esse. E essas probabilidades, elas estão mostradas nesse quadrado aí. Esse quadrado aí é aquele quadrado de Punnett. Só que ele está mais grande porque não é somente um caractere que está sendo analisado. Está sendo analisado os 2 caracteres. Quando o Mendel fez esse cruzamento, ele viu a seguinte proporção. A proporção fenotípica e não proporção genotípica, viu? O genótipo, aí vocês estão vendo diferentes tipos de genótipos. Mas a proporção fenotípica foi essa daqui, ó. 9 para 3, para 3, para 1. Como assim? 9 para cada das 16 ali. Então, para cada 16 sementes, 9 eram amarelas lisas, como a gente mostra aqui. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Então, 9 eram amarelas lisas, 3 eram amarelas rugosas, 3 eram verdes lisas e 3 eram verdes rugosas. Vocês podem procurar aqui no quadrado, diga assim, eu quero uma com esse genótipo aqui. O genótipo Vzão dominante, ele não vai caracterizar com a amarela? Pronto, a planta vai ser amarela. Para caracterizar se ela é lisa ou rugosa, ela não tem que ter um dominante? Como ela não tem nenhum dominante aqui, ela vai ser rugosa. Nesse caso aqui, por exemplo, ela é amarela, por quê? Tem pelo menos um alelo Vzão dominante. E ela vai ser lisa, porque tem um alelo Rzão aí para ser dominante. Então, vocês podem procurar todos os genótipos aí que vai bater com aquelas características. Se tiver pelo menos um alelo R dominante, ela vai ser lisa. Se tiver pelo menos um V dominante, ela vai ser amarela. Agora, se ela tiver o Vzinho recessivo, os 2 recessivos, ela vai sempre ser verde, como está aqui, ó. E se ela tiver os 2 amarelos, ou os 2 R em homozigose, ela vai ser rugosa. Por exemplo, aqui, ó. Aqui e aqui. Então, isso aqui foi o que Mendel conseguiu observar. Ele disse o seguinte, ele voltou e formulou a sua teoria, que é o seguinte, os fatores, eles vão segregar-se independentemente. Eles vão estar em regiões diferentes. Porque se eles estivessem em regiões juntas, isso aqui a gente vai estudar bem depois, como é que vai acontecer a proporção quando eles se segregarem de forma junta. A gente vai ver isso mais tarde em um outro vídeo, em outras aulas. Mas Mendel propôs essa segunda teoria dele, em que ele dizia que esses fatores, eles segregavam-se
independentemente. Eles estavam em posições diferentes. Depois descobriu-se que essas localizações eram nos cromossomos. Então, eles estavam em cromossomos não homólogos. Então, a característica para a cor da semente estava em um par de cromossomo homólogo e a característica para ela ser lisa ou rugosa estava em outro cromossomo homólogo. E na hora da divisão dos gametas, segregavam-se independentemente. Então, os fatores segregam-se independentemente. Esses fatores para características diferentes. Bom, continuando aqui. Esse aí foi o cruzamento que Mendel fez. E para vocês verem como é a proporção da formação desses gametas, vamos analisar esse desenho aqui. Bom, eu não vou explicar meiose aqui novamente. Nós já temos vídeos explicando como é que acontece. Mas resumindo, uma célula tem 2 pares de cromossomos homólogos. Eu coloquei só 2 pares. O cromossomo homólogo aí e esse cromossomo homólogo aqui. Então, para a característica azão-azinho aqui, seja uma característica qualquer, vai ter o gene azão e o alelo e o outro alelo azinho. Para a característica do B também vai ter o Bzão e o alelo Bzinho. Aqui, pessoal, lembram que lá na meiose, para que a célula divida, ela vai primeiro dividir esses cromossomos, que vai ficar com 2 cromátides irmãs. Ela vai estar se dividindo aqui para a formação dos gametas. Então, ela vai formar 2 cromátides aqui, azão-azão, e 2 cromátides azinho-azinho. 2 cromátides Bzão-Bzão, 2 cromátides Bzinho-Bzinho. Existem 2 probabilidades dessa célula começar a se dividir. Preste atenção aqui, ó. Na hora da divisão lá da metáfase, lembra da metáfase? Em que um cromossomo homólogo vai para metade da célula para ser puxado. Metade para um lado, metade para o outro. Existe a probabilidade dos dominantes ficarem desse lado, dos dominantes ficarem desse lado da célula. De novo, errei. Uma hora dá certo. Existe a probabilidade do dominante ficar aqui desse lado, então o azão no de cima e o Bzão aqui, enquanto o recessivo vai ficar aqui, ó, desse outro lado. Então, existe essa chance de acontecer esse alinhamento na hora que for fazer a metáfase. E existe a outra chance de acontecer isso aqui, ó. Um alelo recessivo desse lado e um dominante desse lado. Um alelo dominante desse lado e um recessivo desse lado. Existem essas 2 probabilidades aqui. Então, a célula ela vai dividir-se ou desse jeito ou desse jeito aqui. Então, as probabilidades elas vão acontecer das 2 formas. Aí segue a meiose. Caso aconteça essa divisão aqui, ela vai produzir esses 4 tipos de células aqui, ó. Esses 4 tipos de gametas. Azão, Bzão e outro azão, Bzão, porque eram 2 cromátides, lembram? As cromátides se separaram. Aqui, azinho, Bzinho e azinho, Bzinho. Então, pode acontecer a probabilidade dela produzir 4 gametas, os dominantes juntos e os recessivos juntos. Então, a probabilidade de produzir um azão, Bzão e produzir o azinho, Bzinho. Aí você diz, mas não está produzindo nem 4? Sim, mas aqui não é igual. Então, reduz a probabilidade para 1. Um azão, Bzão, um azinho, Bzinho. Um azão, Bzão e um azinho, Bzinho. Existe a probabilidade de produzir esses 2 tipos de gametas se ela seguir esse caminho aqui. Mas se ela seguir esse outro caminho, vamos analisar aqui, ó. Caso ela siga esse outro caminho, aí vai ficar um azinho junto com um Bzão e um azão junto com um Bzinho. Aí essa célula vai sofrer as divisões aí para formar os 4 gametas. Formando os 4 gametas, ela vai ter 2 células azinho, Bzão e 2 células azão, Bzinho. O que forma esses 2 gametas aqui. Deixa eu aumentar o zoom aqui porque fica atrapalhando. Então, forma esses 2 tipos de gametas. Então, nós vimos aqui, ó, a probabilidade de produzir 4 tipos de gametas. Azão, Bzão, azão, Bzinho, azinho, Bzinho e... aqui é azinho, Bzinho. Aqui saiu a letra feia, mas aqui é um azinho, viu? Azinho, Bzão, azão, Bzinho, azinho, Bzinho e azão, Bzão. Então, essas 4 probabilidades aqui são aqueles gametas que vai ocorrer lá na produção quando ela estiver em heterozigose. Então, uma célula heterozigótica, para as 2 características, ela vai ter a chance de produzir 4 gametas. E esses 4 gametas vão cruzar-se aleatoriamente, criando essa seguinte proporção. 4 vezes 4, 16. Para cada 16 fenótipos ali, 9 vão ser amarelas lisas, 3
amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. Isso aqui é uma proporção, pessoal, que normalmente vai acontecer. Por que eu digo normalmente? Porque nós vamos analisar alguns casos agora em que essa proporção ela não vai obedecer geralmente a essa proporção. Mas relaxa. Então, segundo a lei de Mendel, os fatores eles segregam-se independentemente. Eles vão separar-se independentemente na formação dos gametas. Segundo a lei de Mendel, é isso aí.